Essa questão de vocês com essa pesquisa, que eu acho ótimo, documentário sobre pessoas que habitaram Linhares, eu acho importante. Mas é bom que se diga que os palcos do cotidiano nunca estão vazios. Então essas pessoas entraram para o cotidiano do linharense sem nenhuma intenção de celebridade. Não creio que vocês encontrem a mesma história contada por várias pessoas, que cada uma contou de acordo com seu ponto de vista, com seu ponto de estar no mundo. Então são personagens com pontos de vista diferentes, de como nós temos de todas as pessoas. Cada um tem um ponto de vista. Olha, o João da Santa é aquele caboclo aqui do nosso dia a dia, com estatura média baixa, cor meio moreno, mas era o índio mesmo, a formatura assim de um índio, né? Ele era realmente um índio, né? A origem dele era indígena. O meu tio, que era caminhoneiro, se não me engano, em Fundão, encontrou com um pessoal que fazia estrada, a linha férrea até Belo Horizonte. E ele trabalhava carregando pedra. Resultado, na época ele muito magro, trabalhando muito, o meu tio quis trazer ele para morar com os pais dele. E a irmã só deixava levar ele se desse, eu acho que era 50 réis naquela época. E ele acabou dando 50 réis para a irmã dele e trazendo esse cidadão para morar com os pais, que moravam no interior. E ele morou muito tempo lá com meus avós. O João passou a morar com meus pais, que era Graciosa e José Durão. E João também dava um apoio à propriedade, trabalhando. Depois acabou falecendo meu pai, a minha mãe, e ele passou a morar comigo. João da Santa foi um índio que a família Durão encontrou aí no sul. Então essa família acabou de criar. E ele foi, todo mundo gostava dele, todo mundo chamava João da Santa, porque ele arranjava logo uma santinha e andou com ela enrolada, então ficou conhecido como João da Santa. Ele era um cara muito devoto e na época meus pais comprou uma santa para ele. E essa santa então aumentou a sua fé. E essa fé que ele tinha na santa realmente removia montanhas. João da Santa foi uma pessoa muito importante para mim, porque eu passei por um momento muito difícil e exatamente nesse momento difícil que aconteceu, eu estava desacordada e João da Santa estava rezando à beirada da minha cama e ele rezava em latim, rezava Ave Maria em latim. Então, logo que eu acordei, que eu vi João da Santa, e ele chamou meu pai e minha mãe e disse que já estava pronto. Eu não sei o significado desse que já estava pronto, né? Creio eu que foi que ele concluiu a parte dele. No entanto, eu digo que João da Santa, para mim, não foi um cara só, um mito. João da Santa é muito mais que isso. Através da fé, os meus pais fizeram com que ele fosse lá em casa fazer essa oração. Então, por isso que hoje eu estou aqui. Ele morava lá em casa, mas ele era andar com a santa, como ele era conhecido em Linhares por João da Santa, por andar o tempo todo carregando essa santa. E ele era muito procurado por fazendeiros para rezar, para trazer chuva, época de seca. Quando estava muito chuvoso, eles procuravam João para rezar, para fazer sol.
E o João ficou muito conhecido como uma pessoa quase santa. As pessoas perguntavam, João, vai chover? Eu disse, daqui a pouco. E chovia mesmo. Irene apareceu aqui em Linhares e chegou a trabalhar como empregada doméstica. Era uma cidadã comum, só que sofreu um ataque de epilepsia numa das casas em que ela empregou. E como sempre há aquele medo, e havia, né, de que epilepsia pegava, Irene foi para a rua, mas ela guardou os hábitos de limpeza, de vaidade, exagerava na maquiagem, passava batom no rosto, nos lábios, baixinha, gordinha, pintava a sobrancelha em excesso. E todo mundo também dava bijuteria a Irene, então ela punha bijuteria, arquinho, tudo de uma vez só. Era uma pessoa muito colorida e carregava todos os seus pertences nas bolsas, que ela andava por aí. E até virou uma grande... Até hoje você ouve pessoas falando assim, e hoje eu tô cheio de bolsas, eu tô igual a Irene. Então, como ela vivia nas ruas, ela, quando se sentia suja ou transpirava, ela chegava às casas das pessoas e batia palma, e quando a gente chegava, ela já começava a chorar, insistindo que ela precisava tomar banho. Deixa eu tomar banho, né? Querendo tomar banho de qualquer forma. E a gente, penalizada, acabava abrindo a casa, levando ela para tomar banho. Queria sabonete, queria perfume. E tomava o banho, guardava toda a roupinha dentro das bolsas, usava as roupas dela, mas ela sempre queria algo mais, né? Ela queria ficar bonita, então ela queria um brinco, perguntava se não tinha brinco, ela queria maquiagem, então a gente acabava doando, né? Ela queria que passasse, que maquiasse. Mas é porque ela perdeu a referência de uma casa, de uma residência, e a pessoa que não tem um teto perde a referência e vira um cidadão de rua, mas não fazia mal a ninguém. Se não fosse a maquiagem e a quantidade de bolsas que ela carregava, porque na bolsa estavam todos os seus pertences, ela seria uma cidadã. Ela andava muito pelo centro de Linhares, e o centro de Linhares era aquelas lojas ali próxima à praça hoje do Relógio. Então ela vivia muito por ali. E ela tinha, de certa maneira, a proteção deles. Ela ficava sempre nas calçadas, eles davam presentes, roupas, sapatos. E esses lojistas, geralmente, eram os quem mais a protegiam da garotada, das crianças, quando viam que eles estavam incomodando mesmo. E antes que ela entrasse num acesso de raiva, de ira, eles sempre a socorriam e não deixavam que ninguém abusasse delas. Então ela tinha um contato muito legal com os lojistas. Conta, né? Minha sogra trabalhou durante muito tempo na farmácia Klinger e ela diz que o seu Argeu, que era dono da farmácia, ele tinha muito cuidado em dar os remédios dela para que ela não tivesse os acessos de epilepsia. Então, de certa maneira, todos daquele comércio do centro de Linhares tinham um cuidado muito grande com ela e a protegia muito. Eu estava em Vitória quando me chegou a notícia que a Irene tinha morrido. A Irene era uma pessoa que tinha problema de saúde, era uma pessoa folclórica aqui no nosso município. E aí eu soube que ela tinha morrido aqui dentro de um bar quando ela foi comprar alguma coisa naquele bar, que ela não bebia. Imediatamente eu retornei a Linhares e ainda encontrei a Irene morta nesse bar. E aí eu achei que era um absurdo ficar ali quase o dia todo esperando o perito vir de Vitória. Me dirigi até as autoridades e aonde consegui autorização para que pudesse tirar daquele local e botar no local adequado. E graças a Deus nós fizemos isso.
porque era uma pessoa simples, humilde, mas de grande admiração e de grande respeito para o nosso povo linharense. E Chico Boneco era um pequeno proprietário de terras, comum, morava ali para a estrada de Pontal do Ipiranga, num local chamado Arural. Era um cidadão, negro, magro, camisas de mangas compridas, como quase todos os linharenses usavam mesmo, é uma espécie de roupa social que ele usava. A única coisa que ele tinha de diferente eram as unhas longas. E bastou isso para que a mãe falasse assim: Chico Boneco vai te pegar. E ele, ao invés de se zangar, como era bem-humorado, ele dava uns 3 passos em direção à criança que estava com medo dele. E estendia o braço e mostrava as unhas. Era uma espécie de bicho-papão de Linhares sem nenhum motivo. Eu acho que os pais aproveitaram da imagem dele, que causava uma certa estranheza nas crianças, criou-se uma narrativa mítica em relação a ele, que diziam que ele pegava criança. E ele parece que gostou disso, porque ele alimentava essa narrativa. Porque qualquer criança que chegava próximo a ele logo dizia: não olha para trás não, não olha para trás não. E as crianças tinham um verdadeiro pavor a ele, disparavam na carreira. Apenas ele fez da brincadeira de mau gosto que fizeram com ele, Chico Boneco vai te pegar, ele transformou aquilo numa realidade, mas jamais pegou alguma criança para nada. E a carroça que ele usava era uma espécie de transporte comum. Algumas pessoas dizem que ele empurrava carroça, que não sei o quê. Ele fazia o que precisava. Se tivesse que puxar fortemente nos buracos, ele o fazia. Era um grande trabalhador. Era uma pessoa que todo mundo gostava também. Chico dos Bonecos, como diziam as crianças, né? Já você estava falando com o Chico dos Bonecos? Ele disse: era assim. Mas era uma pessoa também, não era ruim não, uma pessoa boa. Não, que assustava nada. As crianças tudo corriam para ver Chico dos Bonecos. Vamos ver Chico dos Bonecos, eu dizia assim. As crianças diziam, né?